No segundo capítulo, nós falamos aqui do Simple Entry Tool, tá? Como inserir notas utilizando o Simple Entry Tool. Agora, nesse capítulo, nós detalharemos o Speed Entry Tool, tá? Uma segunda maneira de se colocar notas no finale. Clicando o Speed Entry Tool, tá? Você aparece aqui o menu Speed. Tá? Se você utiliza um teclado MIDI, você tem que colocar aqui Use MIDI Device for Input. E caso você não tenha um teclado MIDI, você não utiliza aqui essa opção. Quando a gente clica no Speed Entry, vou dar um zoom aqui primeiro. Quando a gente clica no Speed Entry, nós temos essa visualização aqui no finale, onde nós temos essa barra que diz em qual tempo nós estamos no compasso. Nós temos aqui o V1, dizendo que nós estamos na voz número 1. O finale possui 4 camadas de vozes, significa que você pode ter até 4 vozes diferentes num mesmo pentagrama, tá? E você, com as setas para cima ou para baixo, você define a altura, a nota que você quer colocar. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um Dó, eu venho aqui no Dó e digito o número referente à duração que eu quero desse Dó. Nós vimos, por exemplo, que o número 5 equivale a semínima. Então, se eu aperto 5, eu tenho uma semínima. Tá? Então, setinha para baixo, vou no Si, setinha mais para baixo, Lá, tá? E assim por diante. É dessa maneira que funciona o Speed Entry. Com as setas para o lado, eu vou navegando entre as notas. Tá? Se eu quero colocar uma segunda nota aqui, eu simplesmente coloco para baixo e aperto o Enter. Se eu aperto o 0, eu saio do Simple Entry, eu saio do Speed Entry. Tá? Agora, se eu utilizo um teclado MIDI, que é o meu caso, use MIDI Device for Input, quando você aperta aqui o Speed Entry, você toca a nota do seu teclado, você já vai ouvir ela, né? E depois é que você aperta o número referente à altura dela. Isso é bem interessante porque você pode ouvir a nota que você está fazendo. Então, por exemplo, coloquei um Dó, apertei o 5. Agora vou apertar, por exemplo, uma duração de colcheia. Tá? E funciona com acordes também. Apertando o 0, a gente sai do Speed Entry. Todas as funcionalidades que nós vimos com relação ao Simple Entry também podem ser usadas aqui no Speed Entry. Tá? Vou apertar, por exemplo, a tecla Dó do meu teclado. Vou utilizar uma nota um pouco mais longa. Aqui, se eu aperto o menos, eu vou colocar um bemol. Se eu aperto o menos de novo, eu dobro o bemol. E se eu aperto o mais, eu vou sustenizando, tá? Até chegar na nota natural. Eu tenho aqui, se eu aperto Shift para baixo, eu já coloco no segundo layer. Tá? É uma forma rápida de ir para o segundo layer. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma nota no segundo layer. Tá? Voltando o Shift para cima, eu volto para o primeiro layer. Usando aqui as chaves, tá? Eu navego entre os compassos. Se você precisar conhecer melhor os comandos, você tem aqui em Speed, você tem aqui Speed Navigation, tá? Onde você pode ver aqui, por exemplo, as chaves que eu acabei de mencionar. Tá? Você pode ver aqui os layers, né? Shift para cima, Shift para baixo. Você pode ver Shift Enter, eu subo um Up Staff,
Eu subo para a partitura de cima, né? Para o pentagrama de cima, e apenas o Enter eu desço para a partitura de baixo. Então aqui Shift Enter, Enter eu desço, e Shift Enter eu subo. Tá? Então o Speed Entry você na verdade tem que decorar diversos comandos, tá? Para que você fique bem rápido na edição. Todos os comandos do Speed Entry você pode encontrar aqui no Speed Edit Commands, tá? Por exemplo, todos eles estão aqui. E Speed Navigation, tá? Estão todos aqui. Com esses menus, você pode conhecer bem todas as opções do Speed Entry. Tá? E lembrando que nós temos as mesmas funcionalidades aqui com relação à pausa, com relação a notas ligadas, por exemplo, se eu coloco um Dó, aperto 5, aperto o T, ela já vai ficar ligada com a próxima nota. Se eu aperto o Dó, aperto o 5 e aperto o R, ela vai virar uma pausa. Então todos aqueles comandos que nós vimos no segundo capítulo podem ser aplicados aqui com o Speed Entry. Eu acho o Speed Entry bem interessante por você poder ouvir antes de colocar a nota. Tá? É mais ou menos o contrário do Simple Entry Tool. No Simple Entry Tool, você primeiro digita o número que você quer colocar, primeiro você digita a duração e depois você toca. Aqui não, você toca primeiro e depois digita o número. Apertando 0, você sai da tela de edição.